Nós pedimos a todos os irmãos que se acomodem, pois já estamos para iniciar o segundo culto. Queremos contar com a reverência de todos, que todo mundo que estiver aí conversando possa se ajeitar, se assentar em seus lugares, para que nós possamos começar a cerimônia dos aventureiros logo na sequência, tá? Queridos, um bom dia a todos, uma alegria poder receber a todos para esta celebração do Dia Mundial do Aventureiro. E como pastor e autoridade eclesiástica nesta manhã, eu declaro aberto esta solenidade, esta cerimônia, e que Deus possa ser louvado e que o nosso coração esteja alegre e agradecido pela vida deste ministério e dessas crianças em nossa vida. Atenção, aventureiros, posição para o voto. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Firme. Jesus me ajuda a ser.
obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Nós iremos orar, gostaríamos que vocês pudessem ficar em pé agora. Querido Papai do Céu, muito obrigado por esse dia. Que o Senhor nos abençoe. Hoje aqui. Que hoje o Senhor nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim. Vamos pedir para as crianças procurarem ficar aqui na frente. Aqui, ó, aqui na escada para vocês prestarem atenção. Só deixa eu passar aqui. Todos se posicionaram quietinhos. E eu vou pedir para vocês olharem lá para os aventureiros. Fiquem sentados quietinhos, olhando lá para os aventureiros. Todos olhando para lá. Então tá bom, agora vai começar a nossa história. Jacó era um homem muito rico, com muitas ovelhas e 2 esposas. Ele teve 12 filhos, mas o preferido dele era José, filho da mulher amada, obediente e amava a Deus. Por isso o presenteou com uma túnica colorida, muito colorida. Mas os irmãos de José não gostaram não e ficaram com inveja. Além do que, ele contava uns sonhos esquisitos sobre estrelas e feixes de trigo. Certa vez, quando os irmãos, o papai pediu para que os irmãos fossem pastorear ovelhas. E essas ovelhas foram para um lugar bem longe. E o papai pediu para que José fosse em busca de notícias, pois eles estavam demorando.
Quando ele estava chegando perto dos irmãos, eles não gostaram. Acharam que José iria dedurá-los para o pai. Então, decidiram jogá-lo num poço. Tiraram sua túnica colorida e a sujaram de sangue, para falarem para o pai que ele havia sido atacado por um animal. E o venderam para egípcios. José ficou muito triste, mas decidiu ser fiel a Deus em todos os momentos de sua vida. Foi trabalhar como escravo na casa de Potifar, foi preso injustamente, mas o sonho de Deus era muito grande para ele, pois ele cria em Deus. No final, se tornou governador do Egito e salvou todos os seus irmãos e seus familiares da seca e fome que ocorreu no país. Lembre-se, o sonho de Deus é grande quando a gente crê. Agora vocês podem voltar juntos, papai e da mamãe. Agora aqui, ó, Arthur, você fica aqui. Eu serei obediente e farei o meu melhor. Por amor a Jesus, o meu amigo, vou aprender e descobrir o que ele criou. Eu serei obediente e farei o meu melhor. Por amor a Jesus, o meu amigo, vou aprender e descobrir o que ele criou. Lindo, né? Essas crianças são encantadoras. Nós vamos começar agora com a parte mais importante de hoje, que é a cerimônia do lenço, de admissão de lenço. Para isso, vai posicionar a classe dos abelhinhas, são os nossos menorzinhos. E para colocar o lencinho neles, eu vou chamar os pais. Pais, pai e mãe. Dos abelhinhas, por favor, rapidinho aqui na frente, para colocar o lenço dos abelhinhas. Isso. Na frente.
Vocês se posicionem na frente do filho de vocês. Um coloca o lencinho e outro põe o prendedor. Pode. Gostaríamos de saber se o pai da Valentina, o Vitor, está presente? O Vitor, pai da Valentina? Aqueles que já colocaram lencinho podem sentar. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol. Ok? Pais dos luminares, as crianças que têm 7 anos. Da mesma forma, se posicionem na frente do seu filho. Edificadores e mãos ajudadoras podem vir todos.
Agora, nós temos alguns conselheiros, alguns voluntários que esse ano adentraram ao clube para nos ajudar. E eles também serão investidos neste momento. Aqueles que investiram os filhos receberão a investidura dos próprios filhos. Esse é o momento que nós vamos devolver para Deus todo o agradecimento que Ele tem feito a nós. Esse é o momento que a gente denomina como recolher os dízimos e ofertas. E neste momento nós vamos ter os aventureiros tocando as flautas com a tia Lalinha e com a tia Ju.
Vamos todos ficar em pé para nós cantarmos o hino que fala que um dia nós vamos fazer uma viagem, segurança, uma viagem muito especial, que é a viagem para o céu. Ele não vai cantar? Vamos cantar? Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar. Estou indo para lá. Minha vida é uma viagem. Minha vida é uma viagem. Estou indo para lá. Estou indo para lá. Estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem. Minha vida é uma viagem. Estou indo para lá. Estou indo para lá. Estou indo ver Jesus. Vou fazer as minhas malas. Estou indo viajar. Eu nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar. Estou indo para lá. Minha vida é uma viagem. Minha vida é uma viagem. Estou indo para lá. Estou indo para lá. Estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem. Minha vida é uma viagem. Estou indo para lá. Estou indo para lá. Estou indo ver Jesus. Nós iremos orar. Aqueles que puderem, gostaríamos de convidar para que você pudesse ficar de joelhos com a gente. Qual é a próxima primeira? Senhor Deus, muito obrigada por todo esse dia. Obrigado porque agora você ajuda os aventureiros. E também muito obrigada. Abençoe o pastor Igor. Em nome de Jesus, amém. Os aventureiros vão sentar com os pais agora. Podemos sentar agora. Obrigado, Van. Nós pedimos aos pais que ainda tem uma música especial dos aventureiros no final da pregação do pastor Igor. Então, ninguém poderá ir embora. E temos uma foto também no final. Então, não vá embora, tá bom? Um bom dia para você e um feliz sábado. Que festa linda, hein? Que festa preciosa. Você que trouxe
o seu filho aqui, eu queria dizer parabéns pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu carinho. Obrigado pela tua presença, por prestigiar esses momentos aqui, que são muito especiais. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Igor, eu sou o pastor adjunto aqui da Igreja Central, e uma das minhas atribuições, com muita alegria, é cuidar do Clube Cidade Canção. Este agora é um momento especial. Nós teremos agora os próximos minutos, abriremos a palavra de Deus e entenderemos um pouquinho mais do querer dele para a nossa vida. Pegue o seu assento, respire fundo, ponha um sorriso no rosto e preste atenção. Muito bem, vamos lá? Venham comigo, 1, 2, 3 e já! Na divisão sul-americana, e o que é divisão sul-americana? Divisão sul-americana é então a organização da Igreja Adventista que cuida na América do Sul para 8 países, e eu vou falar esses 8 países para que vocês possam entender. Esses países são a Argentina, em ordem alfabética, não porque a Argentina é mais importante, mas é pela ordem alfabética. A Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Nesses 8 países, nós temos cerca de 132.577, na verdade cerca não, é o número atualizado de antes de ontem, 132.577 aventureiros. Olha que legal. E junto aqui conosco temos 80, com mais 20 que são os conselheiros. Então nesses 8 países a gente é um grande exército. Mas no mundo, desde 1991, os aventureiros eles têm crescido. E já somos em 1.300.067 aventureiros. Olha que interessante, um grande exército. Entre crianças e os pais e amigos que se propõem, semana após semana ou quinzena após quinzena, entregarem o seu tempo e a sua dedicação para que as crianças e as famílias possam ser encaminhadas para o céu. Interessante, nós temos esse clube que é o Clube Cidade Canção, e nós estamos aqui comemorando então o Dia do Aventureiro no dia 19 de maio, mas esse é um clube, entre 7.388 clubes de aventureiros que nós temos na divisão sul-americana, que é esse grupo de 8 países. E no mundo inteiro, nós temos 27.952 clubes. É muita coisa. Esse é um movimento não regional, não é daqui da cidade, nem do estado. Esse é um movimento mundial. Parabéns por você fazer parte dele. Eu fico muito feliz. Alguns dias atrás, eu estive com um grupo dos aventureiros em um acampamento. E nesse acampamento, desde cedo, eu ouvi dizer que acampamento bom precisava ter o quê? Chuva. Precisava chover. Quem estava no acampamento, o último acampamento que estavam os pais? Olha quanta gente estava. Fazer uma pergunta, o acampamento foi bom ou não foi? Choveu ou não choveu? Choveu. E a gente à noite, na madrugada, estava preocupado, fazendo ronda. Eu falava, ai, as crianças vão reclamar, ai, os pais vão reclamar, vai dar um problemão. E a gente orando para parar de chover, que nada. Parece que quanto mais chovia, mais animado esse povo ficava. E foi muito legal receber o carinho de vocês, a tolerância de vocês. E aquele acampamento, aquele momento que a gente teve, realmente foi muito especial. Eu queria, de antemão também, parabenizar a diretoria dos aventureiros, que com muito carinho colocam os seus préstimos, a sua dedicação e o seu esforço, para que não só esse programa, mas o programa anual dos aventureiros possa acontecer com começo, meio e fim, com a didática, e então com um conteúdo espiritual e de crescimento moral para essas crianças. Muito obrigado, na pessoa da Vanessa, queria dizer, obrigado Vanessa, obrigado diretoria por todo esse esforço. Nós vamos abrir a palavra de Deus agora e entender qual é o sonho de Deus. Vocês estão olhando aqui, esse painel grande? Me ajudem por favor, e eu quero dizer que nós ficamos quinta-feira à noite e ontem à noite até tarde montando.
Ficou bonito ou não ficou? Lindo, não é? Então me ajudem, não só os pais e os filhos, mas toda a congregação. Eu vou falar 1, 2, 3 e você com muita força vai ler o que está escrito para mim. Tudo bem? É no 3, não é agora. Segura. 1, 2, 3. O sonho de Deus para mim. É sobre isso que a gente vai conversar. Feche seus olhos e mais uma vez vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o Senhor sonha os nossos sonhos. Abra nossa mente para entender o teu querer. Perdoa os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você tem noção de qual é o sonho de Deus para a tua vida? Você tem certeza de qual é o sonho de Deus para a tua vida? Quando você olha para o teu filho, você sabe qual é o sonho de Deus para o teu filho? Isso está claro para você? Ou você ainda fica confuso? Eu quando vou para a Bíblia, há um texto que me chama muita atenção. E esse texto, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra. Está em Jeremias, o capítulo 29. Abra, por favor, a sua Bíblia. Em Jeremias, o capítulo 29. E eu vou ler o que está escrito a partir do verso 11. Olha que interessante. Eu leio bem assim. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Sou eu que sei os sonhos que eu tenho a teu respeito. Sou eu que sei os sonhos que eu tenho para você, que eu tenho para a tua família. Quem está dizendo isso é Deus. E olha o que está dizendo. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, Criador do universo, com tanta coisa para fazer, com tanta coisa para gerenciar, se vira para você, se vira para a tua família, se vira para o teu filho, e para você mesmo individualmente, fala bem assim, eu quero te dizer uma coisa especial. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e não são pensamentos ruins. E esses pensamentos, esses sonhos, era para vos dar o fim que desejais. Mas eu tenho uma proposta para você. E a proposta é que você me busque. E você vai me achar quando você me buscar, não um pouquinho, não muito, mas quando você me buscar de todo o seu coração. 2 Timóteo 3,16, há um texto que me encanta, e diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e serve para o ensino. E há uma história em especial que eu queria considerar hoje, que está na palavra de Deus e serve para nós aprendermos. Serve para a gente então, para nós sermos ensinados no que é a palavra de Deus e no que os sonhos de Deus para a nossa vida. E essa história é de um homem. Esse homem, antes de ser homem, foi um menino. E um menino com defeitos, mas com um caráter invejável. Um menino que precisou crescer e amadurecer. A família dele talvez não era tão estruturada como é a sua. A família dele, por exemplo, o pai dele era chamado de enganador, trapaceiro. Havia 4 mulheres que dia após dia disputavam o amor do pai. E as crianças assistindo tudo isso. Ele tinha perdido a mãe dele há muito pouco tempo, e quando criança, e ele então vivia sem a mãe, e os seus irmãos não gostavam muito dele, tinham ódio dele, e o histórico dos seus irmãos era um histórico de violência e até de assassinato. Você já sabe de quem a gente está falando. Ele era José, famoso José do Egito. Eu quero fazer um convite para você. Você em sua casa com tempo, invista na leitura sobre José. Aonde você vai encontrar? Você vai encontrar no primeiro livro da Bíblia, é o livro de Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50. E há um outro livro que eu gosto muito, o nome é Patriarcas e Profetas. Tem 3 capítulos que falam sobre essa história também, capítulo 19, 20 e 21. Ih, pastor Igor, esqueci isso, não tem problema, me pergunta que eu te falo de novo, tá bom? Essa história, ela é muito importante. Essa história conta que o pai de José teve um erro estratégico gravíssimo. Gravíssimo. E você está com a tua Bíblia aberta em Jeremias, não está? Agora vai para Gênesis e lá a gente vai ficar.
Gênesis capítulo 37 conta esse erro grave do pai de José. Gênesis 37, verso 3. Olha só o que é dito nesse texto. Ora, Israel, que tinha mudado o nome, era Jacó, virou Israel, que era o pai de José, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar. Jacó tinha uma preferência pelo seu filho e fez-lhe uma túnica. E eu tenho 29 anos de experiência, olha só, 29 anos, tem gente que acha que é mais, tem gente que acha que é menos, tem gente que acha que 29 é bastante, tem gente que acha que 29 não é nada, mas é o que eu tenho, são 29 anos de experiência, 26 desses 29 é como irmão. Por quê? Porque daí meu irmão nasceu 3 anos depois e eu tenho 26 anos de experiência como irmão e 5 anos de experiência no que a gente está fazendo aqui, que é a minha experiência de ministério pastoral. 5 aninhos. E nessa experiência, grande ou pequena, isso cabe a você, eu quero dizer que eu entendi uma coisa especial, delicada, mas especial. Quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai entender um pouquinho sobre esses assuntos, a gente percebe que não há maiores dificuldades e não há tanto problema em você, por circunstâncias diversas, amar mais um filho do que o outro. Mas você tem uma responsabilidade como pai. Você não pode demonstrar isso para eles. Você percebe a diferença? Isso precisa ficar com você. E seus filhos não podem perceber a diferença. E houve um erro estratégico na família de José gravíssimo. E o erro foi que toda a família percebia que José era o querido e era o filhinho do papai. E isso foi terrível. Desgraçou a família. Mas graças a Deus, nós temos então o maior interesse deles. Tem uma frase em Neemias 13, que diz o seguinte, que Deus tem uma grande especialidade. E Ele transforma maldição em bênção. Olha que interessante. 2 Samuel diz o seguinte, que Deus, Ele desembaraça o nosso caminho, com as nossas atitudes, com a nossa imprudência, com os nossos pecados, com os nossos erros, a gente vai embolando o caminho, mas Deus, com o seu poder, grande amor e interesse por nós, desembaraça os nossos caminhos. E como a gente viu, Jeremias diz que Ele sabe os sonhos que tem para a nossa vida. E Deus tinha um sonho, tanto para Jacó, quanto para José. Jacó era sonhador, Israel, né? O pai de José era sonhador. Não sei se vocês lembram, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que anos antes, Jacó tinha tido um sonho, e esse sonho era que tinha uma escada que ligava o céu e a terra, e os anjos subiam e desciam. Jacó era sonhador, tinha os sonhos de Deus, mas tinha muito que aprender, mesmo velho, mesmo já adulto. Agora José era muito novo, e também sonhava os sonhos de Deus, mas tinha muito que aprender na sua meninice. Imagina só que a história conta que José teve um sonho e na sua imprudência, ele vira para os irmãos e para os seus pais e fala bem assim, gente, eu tenho um sonho para contar para vocês, venham aqui comigo, eu vou contar esse sonho. Olha, eu sonhei que eu sou um feixe de trigo. Ah, que interessante, que mais aí? Que vocês também eram feixes de trigo, só que eu ficava em pé, e todos vocês se curvavam a mim. Eu quero dizer uma coisa especial. O meu irmão chama Yuri, hoje ele já está maior que eu, é grandão, ele é 3 anos mais novo. Mas se o meu irmão mais novo me chamasse para contar um sonho, e falasse que eu ia me curvar para ele, ele precisava aprender a correr, porque eu ia pegar ele de jeito. E era mais ou menos isso que aconteceu. A família já estava conturbada, já estava meio delicada a situação. Por quê? Porque Jacó preferia José, demonstrava isso, presenteou José com uma túnica. E aí José, na sua imprudência, sem malícia nenhuma, na sua inocência inconsciente, grave esse termo, ele chega e fala, eu tive um sonho, olha, eu sou um feixe, vocês também são, só que vocês se curvam para mim. E eles, vou embora daqui. Não, volta. É que eu não tive só um, eu tive 2. Eu tive mais um, e o outro é que eu sonhei com o sol, com a lua e com 11 estrelas. E essas se curvavam perante mim. Você entende a bagunça que isso causou? Você entende que Deus desembaraça o caminho
Ele transforma a maldição em bênção. Mas muito desse sofrimento poderia ser evitado. José sonhava os sonhos de Deus, mas ele tinha muito que aprender. Muito o que aprender. Em algum momento Israel vira para José e diz assim: José, os seus irmãos saíram, viajaram, foram apacentar o rebanho e foram para Siquém. Faz muito tempo que eles já foram e eu preciso que você vá ver como eles estão. Por favor, corre até eles e veja como eles estão e me tragam notícias. Siquém era a mesma cidade que anos atrás os irmãos tinham arrumado uma grande confusão. Tinham matado muita gente e Jacó falou: puxa vida, anos depois eles voltam, será que não vai ter vingança? Será que a gente não vai ter problema? Jacó, por favor, José, por favor, você vai até eles? Pai, eu vou. Se é o teu pedido, eu vou. E José tinha uma grande característica. José era puro, José era ativo, era alegre, ele tinha uma firmeza moral, amava a Deus e tinha prazer em obedecer o seu pai. Olha que interessante, essas eram as características. Mesmo ele tendo muito que aprender, ele já desde cedo nutria algumas qualidades interessantes. Sonhava os sonhos de Deus, tinha muito que aprender, mas ainda assim tinha uma firmeza moral. O que ele aprendia, ele segurava. Uma característica interessante. E atendendo o seu pai, ele vai. A história diz que ele andou cerca de 75 quilômetros até a cidade de Siquém. E quando ele chega, ele pergunta: escuta, me ajudem, vocês viram os meus irmãos? E alguém vira para ele e fala bem assim: olha, é o seguinte, eu preciso te contar um negócio. Eles não estão aqui não, eles estão perto de Dotã. É só você virar à direita aqui e andar mais 22 quilômetros. Tinha andado 75, vai para mais 22. O que acontece com José? Fala: não, 75, deixa eu parar um pouquinho, deixa eu procurar um hotel, uma pousada, deixa eu tomar um banho, descansar um pouquinho. É isso que José faz? Não é isso que José faz. O texto diz que, se apressando e sem dar conta do seu cansaço, ele vai para essa segunda jornada e anda mais 22 quilômetros com um sorriso no rosto e a ansiedade de encontrar os seus irmãos a quem ele tanto amava. Que inocência inconsciente, porque ele não percebe que do lado de lá os seus irmãos percebem a chegada dele e começam a nutrir o ódio, a vingança, pelo sentimento que eles tinham de José. José sonhava os sonhos de Deus, mas tinha muito o que aprender. Ele não percebe o olhar dos seus irmãos, não percebe o ódio, e quando fica frente a frente, ele fica simplesmente aterrorizado com os olhares deles. E acontece que os irmãos, eles intentam matar o irmão mais velho, que o Rubem não deixa, e eles então jogam José numa cisterna, jogam num buraco, e decidem o que iam fazer. Quando decidem, então, Judá tem uma ideia. Judá era um outro irmão de José e tem uma grande ideia. A ideia é a seguinte: vamos vender José. Está passando alguns mercadores, alguns ismaelitas, vamos vender, porque se a gente vende, o que acontecer com ele não é da nossa conta. E é isso que fazem. José é vendido e eles pegam a túnica, como foi muito bem aqui encenado, roubam a túnica, rasgam, enchem de sangue e entregam para o seu pai e falam: olha, provavelmente foi devorado por uma besta fera. E a história diz que Jacó, que era pai de José, chora amargamente. E de filho mimado, de filho acarinhado, ele passa assim a ser escravo. O texto é muito interessante e diz que na sua tristeza, na sua aflição, no seu desamparo, ele consegue, caminhando com os ismaelitas rumo ao Egito, ele consegue discernir lá no fundo as colinas de onde o pai dele tinha as tendas. E assim como Jacó lá nas tendas chorava amargamente, José também chora amargamente. Que mudança! Você percebe a mudança de um filho querido, de um filho acarinhado que tinha tudo nas mãos. Ele agora era um escravo. Mas o sonho de Deus são sempre sonhos de paz. Volto a dizer, Deus é aquele que é responsável por desembaraçar o nosso caminho. Ele que tem a especialidade de transformar maldição em bênção.
na providência de Deus, grava o que eu vou te dizer, essa experiência que José estava passando, seria uma bênção para ele, seria uma bênção, e ele aprendeu em poucas horas, o que de uma outra forma ele não teria aprendido em anos. Ele enxerga os seus defeitos enquanto está sendo levado escravo, ele percebe que foi inocente, e agora ele já tinha cerca de 17 anos, percebe o quão inocente ele tinha sido, o quão infantil ele tinha sido, e percebe que não conseguiu identificar o ódio dos irmãos, não identificou, não fez uma leitura correta de quem era a sua família, e percebeu a necessidade de crescer. E aí existe um termo na palavra que me chama a atenção. É dito assim: então, com esse sentimento, ao chorar amargamente, depois de ter analisado a sua vida, entendido os seus defeitos e entendido a necessidade dele crescer e dele amadurecer, então os seus pensamentos foram voltados para o Deus de seu pai. Na aflição, quando ele estava sozinho, os seus pensamentos se voltam para o Deus de seu pai. Ele com 17 anos estava sozinho, escravo, mas antes ele se lembra que na infância, com maiores ou menores defeitos, os seus pais tinham investido tempo em educá-lo no temor do Senhor. O pai tinha ensinado ele a amar a Deus, temer a Deus e tratar a Deus com o devido respeito, amor e carinho. E ele então, no momento de solidão, de aflição, ele volta os seus pensamentos para o Deus de seu pai. Eu queria fazer um apelo para os pais aqui. O apelo é o seguinte: pensa no seu filho agora. Está claro na cabeça do seu filho quem é o Deus dos seus pais? Vou traduzir para você. Está claro na cabeça do seu filho quem é o seu Deus? Ou será que há uma confusão? Será que provavelmente ele confunde e não sabe se o Deus é o Deus do céu, o Deus eterno, ou talvez seja o trabalho, ou talvez seja o dinheiro, a televisão, algum prazer, alguma coisa? Está sendo investido tempo para que na infância a criança possa aprender de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento, aprender a amar a Deus com todas as suas forças, para que quando ele esteja maior, em algum momento, se afaste de vocês, esteja por si, esteja sozinho, olhe para trás e fale: epa, eu me lembro do Deus do meu pai. Está claro isso para vocês? Por favor, o texto é claro, a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e se até agora não foi, há chance. Nós temos o momento, e o momento é hoje, para que a gente invista tempo para que o Deus more na casa de vocês. A história continua, e diz que José acreditava que o Deus do seu pai agora seria o seu Deus. Percebe que há uma giradinha na chavinha do coração. Antes, Deus de meus pais, mas agora em algum momento meu filho cresceu, já não está mais comigo, ele está sozinho. E o Deus de seus pais torna-se o seu Deus. Eu não sei se esse momento para o seu filho já chegou, mas vai chegar. E para isso ele precisa ter uma excelente referência de quem é o seu Deus. Porque em algum momento, o seu Deus se tornará o Deus dele, um Deus do céu, amoroso e o maior interessado em fazer essa família feliz. Pensa nisso. Entre a escravidão, o desamparo e a aflição, é dito que José, ele tem um sentimento, e o sentimento de José é um sentimento de alta resolução. Então José tem uma alta resolução em ser fiel. Olha que interessante, ele se vê escravo, se vê sozinho, se vê desamparado, sem ninguém, sem os pais por perto, e ele se lembra do Deus do pai dele, se torna agora o seu Deus, e ele tem uma alta resolução: serei fiel, custe o que custar. Não sei se você se lembra da história de Daniel. Daniel tem a mesma característica. Anos depois, aparece Daniel e ele fala bem assim, Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia.
Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha que interessante, esse é o verso de Daniel, um jovem também que na infância tinha aprendido sobre Deus e guardava no seu coração com muita força esses princípios. E na sua juventude tira para fora o que tinha dentro. É na infância, são nesses momentos que a gente encontra a criança de coração aberto, para que a gente possa enchê-la do amor de Deus. Esse é o momento. E igreja, pais, a gente vai abrir o coração aqui. É isso que a gente faz. Nos aventureiros, reunião após a reunião, são esses os princípios que nós intencionalmente colocamos na mente dos seus filhos. Está com alguma dúvida? Vem participar com a gente, porque a gente tem uma responsabilidade moral. Responsabilidade com essa palavra aqui. Queria que vocês tivessem consciência disso, porque lá, muito mais que brincadeiras, sorrisos e abraços, nós temos um compromisso de guiar famílias para a eternidade. Guarda isso no seu coração. É dito que José tem a alta resolução, e Daniel também, ele resolve firmemente. Quando você vai para a história de Jesus, você vê a mesma postura. Você vê Jesus com o firme propósito de ir à cidade, o firme propósito de sair e curar. Jesus sabia o que estava fazendo, Daniel sabia o que estava fazendo, e José, que é o personagem dessa história, sabia o que estava fazendo. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vão fazer comigo, mas eu sei qual será a minha postura. E a minha postura será de fidelidade. Essa experiência de um dia foi determinante. E de um menino mimado, José agora passa a ser um jovem em processo de maturação. José sonhava os sonhos de Deus desde criança, isso é importantíssimo. Mas ele tinha muito o que aprender. Muito o que aprender. Mais do que, preste atenção, mais do que ter a alta resolução, José, ele permanece fiel, e ele chega ao Egito. Potifar o busca para trabalhar como escravo em sua casa, e a gente estava em Gênesis 37, pula para Gênesis 39 agora, Gênesis 39, o verso 3, olha que interessante, Gênesis 39, o verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E o verso 5 diz: e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. Não sei se vocês se lembram, mas esse era exatamente o mesmo sonho que Deus tinha dado para o bisavô de José. Não vai dar confusão, me acompanhe, vem comigo. Quem era o bisavô de José? Vamos lá, me ajuda. Quem era o pai de José? Jacó. Depois Jacó mudou o nome para Israel. Muito bem. O avô então, o pai de Jacó, quem era o pai de Jacó? Isaac. Então Isaac era avô de José. E quem era o bisavô de José? Abraão. Você vê o sonho de Deus para Abraão? Ele vira para Abraão e fala bem assim: escuta, eu tenho um sonho para você, você quer ouvir? Claro que eu quero ouvir, o Senhor é Deus, eu sou pequeno, o Senhor é grande, é óbvio. Então vou te dizer uma coisa: de ti farei uma grande nação, e em ti eu tenho um sonho para a tua vida, eu tenho um sonho para a tua família, em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Topa ou não? Sim. Eu farei isso, você pode ter certeza, Deus, que eu vou passar isso para minha família toda. Amém. E você percebe que para o bisneto de Abraão, o sonho continua. Tudo que José fazia prosperava. E uma família de um egípcio, pagão, idólatra, que não estava nem aí para o Deus do céu e da terra, era abençoado por intermédio de José. Volto a perguntar, qual é o sonho de Deus para a tua vida? Será que você está sintonizado com o sonho de Deus para a tua vida? Vocês estão sintonizados com o sonho de Deus para os filhos de vocês? Ou será que dia após dia, semana após semana, ano após ano, a gente entra e sai da igreja, programação após programação, vivendo as nossas vontades, o nosso querer, o nosso jeitão? O que eu quero dizer é que Deus é mais inteligente que você, é mais sábio que você, e é o maior interessado em te fazer feliz. E Ele todos os dias sonha um sonho para você e para sua família.
é dito que Deus era glorificado pelo sucesso de José, e a graça de Deus resplandecia no meio das trevas do paganismo. Quando José passava, então as pessoas entendiam que ele era alguém diferente, e ele era um facho de luz no meio das trevas do paganismo. E ele começou a desenvolver desde criança, isso foi aflorando quando estava sozinho, alguns princípios, e são os mesmos princípios que os aventureiros anos depois, pela mesma inspiração da palavra de Deus, têm desenvolvido com essas crianças. E são princípios de esforço, princípios de disciplina, princípios de inteligência, de sabedoria, de diligência, de fidelidade e de integridade. Esses princípios, na mente e no caráter de José, fizeram com que José fosse exposto à cultura. Fez com que José, depois, longe dos pais, fosse colocado na frente de pessoas que tinham saber e tinham posição. José começou a ganhar oportunidades, e eu vou ser mais claro, mais técnico aqui, oportunidades de emprego, oportunidade de colocação no mercado de trabalho, no contexto dele, porque ele nutria princípios que outras pessoas não nutriam. Entendam, os homens, eles estão dia após dia, todos os dias, prontos, esperando exaltar os outros homens, quanto mais Deus. E o que eu quero dizer é que para os filhos de vocês, e para nós, para todos nós, Deus tem um alto interesse em que a gente tenha vida, e vida em abundância, qualidade de vida. E para que a gente se coloque bem, para que o seu filho seja colocado bem, quando ele crescer e tiver a sua própria profissão. Princípios hoje precisam ser nutridos, de esforço, de disciplina, de diligência. E eu quero dizer que nós literalmente suamos a camisa para que isso aconteça. Literalmente suamos a camisa para que isso aconteça. E esse é meu apelo para vocês. Agora, nem tudo são flores na vida de José. José estava bem demais, deixou de ser escravo, virou mordomo. Estava feliz, estava dormindo diferente, estava comendo outra comida, estava se vestindo de outra forma. Mas a Bíblia diz que ele era formoso de aparência, era bonitão. E a mulher de Potifar o seduz. O procura e fala, deita-te comigo. E ela fala, não, desculpa aí, ó, é o seguinte, eu sou solteiro, mas você é casado, você tem, você é mulher do meu chefe, vai dar ruim isso daqui. Esquece essa história. Não, deita-te comigo, vem comigo. Eu sou tua chefe também, eu estou mandando. E a frase de José é, como? Como? Verso 9, como pois cometeria eu tanta maldade e pecaria contra Deus? Você percebe que na escravidão, nos primeiros momentos da escravidão, ele tem a alta resolução de ser fiel. Mas dia após dia, fazendo menção aos princípios que ele tinha aprendido na infância, ele permanece fiel, independente das circunstâncias. Com o conhecimento que ele tinha, mesmo que na imaturidade, como filho, ele era fiel. Depois, como escravo, permaneceu fiel. Virou mordomo agora, fiel. E agora que negou se deitar com a mulher de Potifar, foi preso. Ei, que vida, hein? Que vida. Estava indo tão bem, já estava sendo promovido do emprego dele, de escravo para mordomo, mas que vida, preso. E eu quero fazer um parênteses aqui. Há um comentário no livro Patriarcas e Profetas e diz o seguinte, que se Potifar tivesse desconfiado um pouquinho do caráter de José, da índole dele, ele não iria para a prisão, ele seria morto. Mas Potifar entendia quem era José. E sabia que se tinha alguém que tinha pisado na bola, não era José, era a própria esposa. Mas para manter então o padrão e a política, deixa a esposa de lado aqui, e José vai preso. E a pergunta que eu faço, puxa, tantos altos e baixos, o que aconteceu, você acha? O que você acha que aconteceu com José na prisão? O que era de se esperar? José brilhou. José brilhou. Ele permaneceu fiel. Há um texto em Provérbios, no capítulo 4, que diz assim, ó, o caminho do justo é como a aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você percebe que quando você está com Cristo Jesus, quando você se propõe a ser fiel, e permanece com Ele, você vai numa caminhada que ela é só crescente, cada vez brilhando mais, e ela é independente da circunstância.
O que tentamos com muito esforço criar na cabeça dos nossos filhos é que a fidelidade a Deus e aos princípios independem das circunstâncias. Elas independem se você está com o carinho do seu pai, se você é escravo, se você é mordomo, tem uma alta confiança, ou se você está preso. Fiel depende de uma decisão e força vinda dos altos céus. José é preso e agora, com uma inocência consciente, ele descansa na paz de Deus. Ele espera os desígnios de Deus. Por que eu digo que é uma inocência consciente? Porque quando ele caminha 75 quilômetros da cidade dele, de onde ele estava, até Siquém, e depois mais 22 quilômetros até Dotã, para encontrar os irmãos, ele vem de braços abertos, com uma inocência inconsciente, imaginando que os irmãos dele amavam ele, não percebendo o ódio que os irmãos tinham. E muito sofrimento teria sido evitado se José fosse maduro. Não era. Ele sonhava os sonhos de Deus, mas tinha muito que aprender. Mas depois de ter passado por tudo que passou, agora preso, encarcerado, com os grilhões, ele, com uma inocência consciente, ele se encostava na paz de Deus. E ele fez o que foi chamado para fazer. Brilhou. Brilhou. E tem uma frase que diz assim, que Deus o estava preparando na escola da aflição. Olha essa frase. Deus o estava preparando na escola da aflição para maior utilidade. E ele não recusou a necessária disciplina. Eu vou repetir para vocês. Deus o estava preparando na escola da aflição. E ele não recusou a necessária disciplina. Último livro da Bíblia, Apocalipse 3, o verso 19, Deus ele vira para a humanidade e fala assim, ó, eu preciso dizer uma coisa especial para vocês. Eu repreendo e eu disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Em algum momento, nós vamos precisar repreender, em algum momento nós vamos precisar disciplinar. Mas que essa repreensão e que essa disciplina, ela seja pautada pelo amor. Deus o faz porque nos ama, e vocês devem fazer como prova de amor. Agora, eu não vou falar para os filhos de vocês, mas vou falar para vocês, como indivíduos agora. Não neguem a disciplina do próprio Deus. Quando você se virar para Deus e receber dele a repreensão, você como pai, você como indivíduo, receber de Deus a repreensão e a disciplina de coração aberto, entenda que isso é prova do amor de Deus. Ele tem um alto interesse no seu arrependimento, tem um alto interesse na tua sintonia com o sonho que Ele tem para a tua vida e para a tua família. Não negue a disciplina vinda de Deus. José não negou a disciplina, a necessária disciplina, e por isso ele estava cada vez mais sendo habilitado para o que viria. O texto continua. E na prisão ele encontra o padeiro mor e o copeiro mor. Eles têm um sonho, José fala bem assim, escuta, não é Deus que interpreta os sonhos? Trazei-me o sonho, vamos colocar para Deus, vamos ver o que vai dar. E eles percebem que no sonho, depois de alguns dias, o padeiro seria morto, porque era culpado de envenenamento. E o copeiro mor, copeiro do faraó, seria liberto. E dito, depois de tantos dias que foi dito, aconteceu. E é óbvio que aconteceu. Por que aconteceu? Porque Deus falou que ia acontecer. E a gente precisa se acostumar com isso. Se acostumar com a tranquilidade de saber que se Deus disse, acontecerá. Essa confiança implícita é extremamente necessária para a nossa felicidade. E realmente aconteceu. José se vira e fala bem assim, escuta, copeiro, você sobreviveu, vai ser livre, não esquece de mim, por favor. Eu estou preso aqui há muito tempo. Faz menção de mim para o chefe lá. Conversa com o faraó, ajuda a gente, por favor. Ah, tá, pode deixar. O copeiro lembrou ou não lembrou? Não. Ele passa mais um tempão experimentando o sentimento e o gosto amargo da ingratidão. Entenda, queridos, a gente vai sofrer por nossa integridade. Você está preparado para isso? Ou você vai fugir de cada sofrimento? Fugir de cada repreensão, fugir de cada disciplina? A nossa sabedoria, a nossa tranquilidade deve estar
no fato de Deus estar sonhando os nossos sonhos para a nossa vida. E isso deve nos trazer paz. Se entre o sonho precisarmos de repreensão, disciplina ou sofrermos alguma coisa, ele fala, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, vírgula, vocês não estão sozinhos, eu venci o mundo. Entendam isso. Acontece que o faraó, no capítulo 41 de Gênesis, faraó tem um sonho, e esse sonho ninguém conseguia interpretar, e esse sonho ele fica muito turbado, e ele fala, será que não tem ninguém que possa interpretar esse sonho para mim? E o copeiro, é verdade, José está lá até hoje. Faraó, tem um hebreu que está preso até agora, e ele tem sim o poder de interpretar os sonhos. Chama o homem, faz a barba dele, troca a roupa, bota perfume, faz a unha, bota calçado, bota a capa e traz ele diante de mim. José chega e Faraó diz o seguinte, eu fiquei sabendo que é você que tem o poder de interpretar sonhos, é verdade? Sim ou não? José então agora sai da prisão, enche o peito e fala o quê? Não sou eu. Esse poder ele não está em mim, mas esse poder está no Deus do céu. Mas fique tranquilo, Faraó, que o Deus do céu vai então dar a interpretação favorável ao teu respeito. A interpretação dizia que 7 anos a terra teria bonança, teria fartura, e 7 anos teria seca, seria complicadíssimo. E a interpretação continuava. Faraó, José dizia, você tem uma responsabilidade muito grande, e a tua responsabilidade é de encontrar alguém, um líder para esse povo, que gerencie essa situação desses 14 anos para você. Esse alguém não pode ser qualquer um, e ele na inocência consciente agora, não pode ser qualquer um, precisa ser fiel, precisa ser íntegro, precisa ser esforçado, precisa ter inteligência e sabedoria vindo dos altos céus, uma sabedoria sobrenatural, precisa ter aprendido muito, e essa é a sua responsabilidade. Agora eu imagino, né, Faraó olhando para José e falando, quem que você acha que eu vou chamar, José? Esse homem é você. Esse homem é você. E de uma forma miraculosa, o hebreu que anos atrás tinha entrado no Egito como escravo, agora se torna o governador do Egito. Governador do Egito. Os anos passam, a seca chega, e os irmãos, como parece que um capricho da história, anos depois, mas não era, para que a profecia se cumprisse mesmo, anos depois se apresentam, saem lá da terra de onde Jacó estava, saem da terra e vão até o Egito, e pedem comida, pedem para comprar comida, e se apresentam diante do governador do Egito. E o que os irmãos de José fazem? Se prostram. E eu fico imaginando José, puxa vida, o sonho de Deus realmente é maior que o nosso mesmo, né? Olha só onde é que eu estou agora, num pedestal, e os meus irmãos aqui se ajoelhando perante mim. Que interessante. Não aconteceu só uma, aconteceu outra, porque os irmãos vão e voltam e se prostram. O texto bíblico diz que eles se prostram novamente. Há um detalhe interessante, e esse é um detalhe cultural que eu queria colocar para vocês, e para quem gosta de ler a palavra de Deus, vai gostar do que eu vou falar. O sonho de Deus, ele é para o indivíduo, mas o sonho de Deus também é para a família, e o sonho de Deus também é para a nação. O fato de José estar como governador do Egito faz com que ele, depois que se apresenta para os seus irmãos, abraçam, se beijam, choram, tá? Ele diz o seguinte: venham morar comigo, porque se lá tem seca, aqui é fértil. Venham morar, então eu vou conversar com o faraó, vocês vão ganhar uma terra muito fértil, muito boa, e vocês vão morar tudo junto. E os irmãos atendem. E é interessante que em Gênesis 12, lá para o bisavô, né? Para o bisavô de José, Deus tinha falado, eu vou fazer de vocês uma grande nação. Mas a nação ela não estava crescendo, estava grandinha, mas não estava crescendo exponencialmente. E quando eles saem da seca e vão para a terra fértil do Egito, chegam lá, eles têm paz, têm fertilidade, têm bonança, têm prosperidade, e eles têm a antipatia dos egípcios. Essa antipatia ocorria porque os egípcios não se davam com pastores de ovelhas, era um baita de um preconceito.
Então olha que interessante, a família toda, o povo todo fica numa terra boa, com fertilidade, com tempo bom, mas não se davam muito bem com os egípcios. Isso quer dizer o seguinte, que eles não conversavam muito com eles e não então se misturavam com a cultura deles. Não se misturavam com a idolatria do paganismo também. Se mantiveram juntos, férteis e se multiplicaram. Você percebe que Deus é um baita de um arquiteto? Ele tem o sonho para você como indivíduo, para o seu filho, para a sua família e para essa nação. Feliz é aquele de que coração aberto se rende nos braços desse Deus que é o maior interessado em nos fazer feliz. Volto a dizer com carinho, Ele transforma a maldição em bênção, mas para isso temos que sonhar o sonho deles para nós. Ele desembaraça o nosso caminho, mas para isso precisamos sonhar o sonho dele para nós. E a pergunta é, até quando a gente vai ficar vivendo uma vida de religiosidade, sonhando os nossos próprios sonhos? Ele diz assim, agrada-te no Senhor, Salmo 37, sonhe o sonho dele para a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, é Ele que vai fazer, é Ele que vai fazer. De coração aberto quero dizer que esse é o nosso trabalho com os aventureiros. Esse é o nosso trabalho com o Ministério Infantil. De dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, sintonizarmos a nossa vontade com a vontade do Criador. Estabelecermos princípios que não são terrenos, não são transitórios, mas são princípios eternos. Eu queria chamar aqui o grupo dos aventureiros que vão cantar uma última canção. E depois nós iremos orar. E a oração será para que o nosso coração esteja aberto, sincero e coração honesto, para que a gente viva o sonho de Deus na nossa vida e na nossa família. Abre isso, cadê a Lalinha? Como que abre isso? Acho que eu tô entortando, né?
quando a gente crê. Quando a gente crê, quando a gente crê, os sonhos de Deus são tão grandes. Quando a Dá vontade até de chorar, não dá não? É bonito, né? Vamos ficar em pé. Fazer uma oração. Feche seus olhos. Grandioso Deus, os sonhos do Senhor são muito melhores que os nossos. Nos ajude a crer. Pinta em nós os teus sonhos. Pinta no nosso coração a tua vontade para a nossa vida. Coloca no nosso ser o teu caráter. Ensina-nos os teus princípios, as características que são tuas, para que a gente possa brilhar por ti. Sonha para nós, Pai do céu, a nossa vida e sintoniza a nossa vontade com a tua. Esse é o nosso maior desejo. Nos abençoa e nos guia não só a nós, mas toda a nossa família para a eternidade. Continue conosco nesse sábado. Tudo te peço e te agradeço. Doce nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado pela tua presença. Queremos todos os aventureiros permaneçam aqui, crianças. Nós vamos tirar uma foto oficial, tá bom? Quero que vocês se juntem, bem assim, ó, um juntinho do outro, bem assim, para ficar um espaço bem pequenininho, para caberem todos nas fotos.